Galera, você já ouviu falar de uma história do Sonic chamado Sonic e o Metal Vírus, meu filho? Pois é, eu vou explicar tudo aqui para vocês agora. Portanto, vamos começar aqui. Presta atenção! Inclusive, eu já fiz um episódio parecido com esse. O nome do episódio é Sonic vira um robô zumbi. Exatamente, meu filho. Olha pra cá que eu estou explicando. Portanto, aí o que acontece? A história é nos quadrinhos, tá? Mas eu vou contar aqui para vocês. Bom, o que acontece? Preste atenção! A história é desse jeito aqui. O Eggman está cansado, querido, de todas as vezes. Olha a história aí, tô contando. O Eggman está cansado de todas as vezes o Sonic vence ele, meu filho. Portanto, aí o que acontece? Portanto, com seu novo assistente, presta atenção, tô contando a história. Com seu novo assistente, ele cria uma gosma. Eu já fiz um vídeo explicando isso. Explicando não, fazendo um episódio disso. Onde ele faz uma gosma, querido, que transforma as pessoas em robôs zumbis. Claramente igual ao que eu fiz no episódio. Exatamente. Meu filho, essa aqui que eu vou contar a história agora, preste atenção! A história que eu vou contar agora aqui, ó, é a história do Sonic e o Metal Vírus. Tá? Não é Metal Sonic, não. É Metal Vírus. Tá escrito, presta atenção, olha aqui. Portanto, vamos começar aqui. Estava um dia lindo e maravilhoso, querido, e muito bom mesmo na Green Hills. Na cidade, isso quer dizer, na cidade. Quando o Eggman, o que ele faz? Preste atenção, tô contando a história. Quando o Eggman, o que ele faz? Ele vai lá e cria uma gosma, como eu avisei para vocês. Ele vai lá e cria uma gosma. E essa gosma transforma as pessoas em zumbis. Portanto, aí ele faz isso com todos os habitantes. Eu estou explicando. Com todos os meus filhos. Com todo. Mostrando. Olha o povo aqui, ó. Presta atenção. Exatamente. Portanto, eles fazem com todo mundo. Até que acontece o quê? O Sonic, como ele é um herói. Presta atenção, estou explicando. O Sonic, como ele é um herói, ele tenta salvar as pessoas, meu filho. Mas aí o que acontece, meu filho, minha filha querida, presta atenção. Ele é meio atingido por essa gosma também. Eu tô explicando a história, presta atenção. Aí o que acontece lá? Meio que essa gosma, por um tempo, vai transformando a pessoa em zumbis. E ele jogou essa gosma em toda a cidade. Portanto, aí a gosma pegou em todos, menos no Sonic, na Amy, na Rose, no Silver e no todo mundo lá. Até que o que acontece? Preste atenção, tô contando a história. Até o que acontece, meninas e meninos? O Sonic, ele é pego por essa gosma. E em poucos tempos, ele vira um zumbi. Mas não é exatamente isso. Um zumbi comandado pelo Eggman. Não é o zumbi que quando vira zumbi, faz o que quer, não. É um zumbi comandado pelo Eggman. Portanto, aí, o Sonic ele tinha que arrumar algum jeito de parar essa gosma. Mas como ele foi atingido também, preste atenção, tô contando a história. Mas como ele foi atingido também, é bem complicado. Pois o Tails, olha pra cá. Pois o Tails, ele foi verificar e descobriu que se o Sonic correr, a gosma não afeta ele tão rápido assim. Portanto, aí, eu conheço tudo, olha pra cá. Não tem jeito não. Toda vez que eu tô feliz, eu faço isso. Presta atenção, querido. Eu tô explicando. Eu conheço tudo, até as histórias nos quadrinhos. Presta atenção, meu filho. Exatamente. Agora, continuando com a história, sim. Então, o Tails ele foi verificar e disse que não afeta tão ruim assim. Mas ele tinha que dar um jeito.
Mas quando ele foi dar um jeito, a gosma foi se espalhando pela cidade. Presta atenção, tô contando a história! Aí o que acontece? Olha pra cá! Aí o que acontece? A Rose e o Shadow, pois é. A Rose, olha pra cá, ó. A Rose e o Shadow. Tentou impedir também. Mas o Shadow foi atingido pela gosma também. É o que você ouviu. Presta atenção. A Cream, que é aquela... Presta atenção, querido. Aquela coelha lá, do Sonic Cis também. A Cream, ela tentou ajudar. Mas como era uma criança que nem o Tails, ela não conseguiu. Mas ela não foi atingida. O resto do povo todo foi atingido. Todos, querido. A equipe Kiorex foi atingida. Eu estou explicando. Presta atenção, meu filho, minha filha. Olha pra cá. O Shadow foi atingido. O pessoal todo da cidade da Green Hills... olha pra cá. O povo todo da cidade da Green Hills foi atingido. Exatamente. Mas o Zevrik também estava lá, querido. E foi lá, presta atenção, olha pra cá. E foi lá que ele conseguiu. Só que conseguiu o quê? Conseguiu não ser atingido pela gosma também. Só que com o Sonic, ele presta atenção. Só que como um Sonic, ele foi tentar impedir, querido, ele foi atingido por essa gosma. Mas quando ele corria, a gosma não atingia ele. Mas estava, presta atenção, mas estava atingindo ele pouco a pouco. Eu tô explicando. Presta atenção. Portanto aí, o Sylvie também tentou ajudar. Mas não foi atingido. E o novo assistente, presta atenção. E o novo assistente do Eggman, que eu sempre esqueço o nome, mas tá aí, tá mostrando aqui no canto, olha pra cá. Falou que essa gosma era uma boa ideia pra ele. Porque como ele estava, como eu estava explicando no começo da história, presta atenção. Como eu estava explicando no começo da história, o Eggman estava cansado de sempre ser derrotado pelo Sonic. Portanto aí, presta atenção, querido, que eu estou explicando a história. Pois é, foi aí que o que acontece. Foi o assistente do Eggman que deu essa ideia para ele da gosma. E quando ele fez, quase deu certo. Presta atenção, eu estou explicando a história. Portanto aí, por enquanto que o Sonic ele tentava impedir o plano do Eggman, o Tails aqui, olhe pra cá que eu tô contando a história. O Tails aqui, ele tentou descobrir uma cura para esse vírus que estava acontecendo. Presta atenção, tô contando a história. E aí o que acontece lá? Uns tempos atrás, quer dizer, uns tempos mais tarde, o Tails ele descobriu, presta atenção, ele descobriu como impedir o vírus. Sim, querido, olha pra cá, meu filho, eu tô explicando. Exatamente. Mas para isso ele tinha que ter um DNA do vírus. Foi aí que olhe pra cá que eu tô contando a história. Foi aí que ele pegou um passarinho infectado pelo vírus e pegou uma gota desse vírus. Exatamente, meu filho, o que acontece. Então, estava lá ele pesquisando, por enquanto, que o Sonic ele tentava ajudar as pessoas. Presta atenção, querido. Eu tô contando a história, olha pra cá. E aí o que acontece lá? Foi aí que uns tempos, presta bem atenção. Foi aí que uns tempos atrás, o Mecha Sonic apareceu. É o que você ouviu, olha pra cá. O Mecha Sonic apareceu pra atrapalhar. Só que aí, como o Eggman estava na nave dele, lá em cima, e não no laboratório, quem estava no laboratório era o Mecha Sonic, presta atenção. O Mecha Sonic, querido, pegou o poder da Esmeralda, mestre. É o que você ouviu, olhe pra cá, tô contando a história. E aí, o que acontece lá? Então, o Sonic e o Knuckles, só que o Sonic não podia tocar no Knuckles, porque ele ia ser infectado pelo vírus também. Presta atenção! Tô contando a história. E aí o que acontece? Eles tinham que trabalhar separado. Mais ou menos como acontece no Sonic e Knuckles. Ou você joga com o Sonic ou com o Knuckles. Presta atenção!
Eu estou contando a história, rapaz. E aí, o que acontece, galera? Depois de um tempo, o Tails, ele foi pesquisando. Por enquanto que o Sonic é o Knuckles, olha aí, ó. Estava lutando com o Mesa Sonic que estava dentro do laboratório do Eggman com a Esmeralda. Preste atenção, estou contando a história. E aí o que acontece? Depois de um tempo, o vírus estava infectando. Tô explicando. Olha pra cá, tô falando. Exatamente. E aí, depois de uns tempos mais pra frente, querido, o que acontece? Todo mundo já tinha sido infectado pelo vírus. Eu estou explicando, preste atenção, meu filho. E aí, o que acontece lá? Os únicos que não tinham sido infectados eram a Rose, o Tails, a Amy. Olha pra cá, querido, eu tô explicando. O Spio, o Silver, o Sonic e acho que só. Exatamente, presta atenção, querido, eu tô explicando a história. Foi aí que o Sonic estava quase se transformando em um zumbi. Robô zumbi. Como tá mostrando aqui na capa, querido. Do Zibi aqui. Eu tô explicando a história, presta atenção. E aí, o que acontece? Foi aí que o Tails, ele conseguiu uma cura. E quando ele adicionou essa cura, presta atenção! Quando ele adicionou essa cura no Sonic, o Sonic ele melhorou. E aí ele derrotou o Eggman e o seu plano do Metal Vírus. Preste bem atenção, meu filho. Eu estou explicando a história. Essa não é só uma história super da hora e bem interessante do Sonic, querido. Como a história, presta atenção, como a história de como o Eggman, ele quase venceu o Sonic. Porque estou mostrando, olha pra cá, ó. O Sonic quase virou um zumbi robô. E quando vira aqui, como você tá vendo aqui, ó, olha pra cá, tô explicando a história. E quando vira aqui, não tem como voltar não, só com a cura. Portanto, aí o que acontece, querido e querida? Preste atenção, meninos e meninas, estou explicando a história. Portanto, o que acontece aí? Essa não é só uma história super da hora e bem interessante, como também a história de como o Eggman, ele quase venceu. Preste atenção, ó! Quase venceu o Sonic, é o que você ouviu. Olhe pra cá! Vou fazer isso melhor, tá, querido? Pra você entender. Quase me venceu. Olha pra cá, querido, que eu tô explicando a história. Exatamente. Pois é. Interessante, né, meu filho? Pois é. Essa é a história. Presta atenção. Preste atenção na história. Essa é a história de um dos quadrinhos do Sonic. Da hora, né, meu filho? Pois é. Aí é isso. A história. Pois é. E é bem da hora essa história, galera. Pois eu nem sabia sobre essa história. Sabia sim, dos quadrinhos sim. Dos quadrinhos. Mas não sabia dessa história de Metal Vírus. Pois quando eu vi, Jesus do céu. Pois é, bem da hora, né? Exatamente, querido. Gostou da like, tchau!